Pois é, o Jornal da Rede Alesp entrevista agora o advogado criminalista Ricardo Martins, né? E ele fala sobre a liberdade do traficante a André do Rep, né? Quem não sabe, aí o Supremo, né? O ministro Celso de Mello libertou o traficante num plantão do STF, né? Tem uma questão da prisão provisória, mas isso quem vai explicar para a gente melhor é o doutor Ricardo, né? Porque deu muita confusão, muito pano para manga, e quem vai conversar com a gente então é o doutor Ricardo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia para o senhor e já começa contando para a gente então um pouco dessa história. Para quem está em casa entender direitinho por que um traficante, uma pessoa perigosa, foi solto. Doutor Ricardo, acho que está sem som. Então, vamos lá. Beleza. Melhorou? Melhorou. Liberou, né? Bom dia. Bom dia. Essa questão do André do Rep é uma questão extremamente polêmica e não é simples de explicar, não. Envolve todo um arcabouço jurídico que deve ser entendido para que as pessoas possam compreender a complexidade da situação, né? Então, para nós, operadores do direito, uma pessoa será considerada culpada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Enquanto a pessoa estiver respondendo o processo, para nós, vigora sobre ela o manto constitucional da presunção de inocência. Tá certo? Então, o que acontece? No caso do André do Rep, ele ainda está respondendo o processo. Ele não é uma pessoa condenada com trânsito em julgado. Tá certo? Mas o que acontece? Uma pessoa que está respondendo o processo, ela pode ser presa durante o processo. Tá certo? Com o que nós chamamos de prisões cautelares. Para explicar tudo isso, eu gostaria de apenas fazer uma breve explicação para vocês. Nós temos dois tipos de prisão. A prisão é a privação da liberdade de alguém por um determinado motivo, ok? E nós temos dois tipos de prisão. A primeira é o que nós chamamos de prisão pena. A prisão pena é aquela prisão imposta depois que uma pessoa responde um processo criminal com todas as suas garantias e, no final, por determinação do juiz, ela tem a imposição de uma pena privativa de liberdade, tá certo? Ela respondeu um processo e, no final, ela foi condenada e o juiz impôs a privação da liberdade dela como pena, tá certo? Por quê? Essa espécie de pena é a regra, ou deveria ser a regra, em nosso ordenamento jurídico. Por quê? Por que eu estou explicando isso? Porque, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, a liberdade é a regra e a prisão é a exceção, tá certo? Mas nem sempre é possível que uma pessoa responda o processo ou seja investigada em liberdade. Em decorrência disso, surge o que nós chamamos de prisões cautelares, processuais ou provisórias, tá certo? E nós temos 3 espécies de prisões cautelares. O que nós chamamos de prisão em flagrante, inicialmente, que é aquela pessoa que é presa praticando ou logo após praticar o crime. Nós temos a segunda espécie de prisão, que é o que nós chamamos de prisão temporária, que é uma prisão específica para a fase de investigação policial. E nós temos uma terceira espécie de prisão, que é a chamada prisão preventiva, que é uma prisão que ela pode ser imposta durante a investigação ou durante o processo. No caso do André do Rep, ele estava preso preventivamente durante o processo judicial, tá certo? Então, diante da presença dos pressupostos, hipóteses de cabimento e requisitos, foi decretada, então, a prisão preventiva do André do Rep. Mas nós tivemos uma significativa alteração na prisão preventiva com a lei anticrime, a lei que foi aprovada por proposta, inclusive, do ex-ministro Sérgio Moro. E essa lei ela foi aprovada estabelecendo um prazo de duração da prisão preventiva. E eu quero que vocês entendam o seguinte: por que foi criado um prazo de prisão preventiva, um prazo de renovação da prisão preventiva? Porque nós temos muitos casos, tínhamos e ainda temos muitos casos no Brasil em que a pessoa fica mais tempo aguardando o julgamento presa do que a própria condenação final. Para vocês terem uma ideia, tem pessoas que ficam presas, às vezes,
2, 3, 4 anos aguardando o julgamento definitivo para depois ter uma pena de 1 ano, de 2 anos. Ou seja, a pessoa ficou presa por mais tempo do que a própria condenação dela. E isso é uma tremenda injustiça. Então, seguindo uma tendência mundial, uma tendência de países democráticos, de países civilizados, foi criado um prazo de renovação da prisão preventiva. Ou seja, a cada 90 dias, a prisão preventiva ela pode ser renovada e ela deve ser renovada, mas de forma fundamentada. Por que foi estabelecido esse prazo? Como eu expliquei para vocês, para que prisões excessivas, prolongadas, não continuassem existindo. Então, o que acontece? O advogado do André do Rep, ele percebeu que esse prazo de 90 dias estourou, ele então foi lá e impetrou um habeas corpus no plantão do Supremo Tribunal Federal, que foi distribuído para o ministro Marco Aurélio, como poderia ter sido distribuído para qualquer outro ministro, e ele fez o quê? Ele pediu uma liminar falando, olha, seu Marco Aurélio, passou o prazo legal, passou o prazo de 90 dias, nós estamos diante de uma ilegalidade e eu quero que o meu cliente seja colocado em liberdade. E o Marco Aurélio, analisando os pressupostos da liminar no caso concreto, ele então concedeu a liberdade. Na verdade, ele julgou o pedido de ilegalidade feito pelo advogado do André do Rep e acabou concedendo a liberdade ao André do Rep. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, na verdade, o Marco Aurélio, ele agiu de acordo com o artigo 316 do Código de Processo Penal, porque o Código de Processo Penal é um artigo claro e ele estabelece que essa renovação a cada 90 dias é uma renovação obrigatória. A grande polêmica que deu é o seguinte, nossa, mas era o André do Rep? Era o André do Rep, mas poderia ser o José da Silva, poderia ser o Antônio, poderia ser o Pedro. Toda vez que um ministro ou qualquer juiz está diante de uma ilegalidade, ele tem que julgar. Porque eu sempre costumo dizer, eu dou aula de processo penal, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, o juiz ele não prende ou solta, o juiz julga. E no caso do ministro Marco Aurélio, o Marco Aurélio julgou, o ministro Marco Aurélio, ele julgou a ilegalidade ao artigo 316 do Código de Processo Penal. E aí, o que acontece? Aí, a confusão foi instalada. Por quê? Não, mas esse era o André do Rep, ele não poderia ter sido liberado. E aí, o que aconteceu? O ministro Fux, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ele foi lá e cassou a liminar concedida pelo Marco Aurélio. Mas é uma situação polêmica e gera uma insegurança jurídica, e isso que gerou a grande discussão foi a cassação da decisão por parte do ministro Fux. Porque o que eu quero que vocês entendam é que o ministro Fux, apesar de ele ser o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele não está acima dos outros ministros. Ele não está acima do ministro Marco Aurélio para cassar a decisão do Marco Aurélio, tá certo? E aí o que acontece? Aí ele cassou a decisão e ficou uma situação extremamente complicada, gerou uma insegurança jurídica, os ânimos, né, ficaram acirrados dentro do Supremo Tribunal Federal, porque o próprio ministro Marco Aurélio ele fez um comentário. Mas olha, como que vai ser cassada uma liminar que eu, ministro, investido no cargo, concedi? Então, aí que houve a confusão. E aí depois foi para plenário. Disse o ministro Fux, de uma forma geral, que, na verdade, isso daí deveria ter sido julgado pelo colegiado, que agora ele vai tentar prevalecer para que o julgamento seja, preferencialmente, feito de forma colegiada. E eu concordo com ele nesse aspecto. Mas ele não poderia ter cassado a decisão do ministro Marco Aurélio. Isso daí deveria ter sido julgado pelo colegiado, seguindo o trâmite regular do habeas corpus. Até porque ele mesmo, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem o costume de dar liminares também. Imaginem só se amanhã o ministro Marco Aurélio for o presidente do Supremo Tribunal Federal e aí ele vai cassar as decisões do ministro Fux. Então, gerou toda uma insegurança jurídica. Ninguém está falando aqui que o André do Rep não deve ser responsabilizado. Se existe realmente prova da materialidade, prova da autoria, ele tem que ser responsabilizado. Mas a discussão que foi feita aqui não é se o André do Rep é culpado ou se ele é inocente pela prática dos crimes que ele está sendo acusado. A grande discussão é a insegurança jurídica que foi instalada dentro do Supremo Tribunal Federal.
Espero ter sido claro. Pois é, e aí o Supremo julgou essa questão, né? E a partir disso também definiu que essa questão tem que ser definida também, isso tem que ser olhado pelo juiz, se eu não me engano, de segunda instância. Me corrija se eu estiver errado, doutor. Exatamente. O juiz que estava tomando conta do processo é que deveria ter, juntamente com o promotor responsável pelo caso, ter feito o pedido de prorrogação da prisão preventiva. Então, não me parece justo eu transferir para o ministro Marco Aurélio a responsabilidade que era dos juízes das instâncias inferiores, porque o Marco Aurélio, ele julga processo. O ministro do Supremo, ele julga o processo. Então, para ele é indiferente quem está sendo julgado. Então, pelo menos eu não entendo justa a transferência dessa responsabilidade, quando quem deveria ter ficado atento seriam os juízes que estavam tomando conta do processo e que sabiam da complexidade e de quem era o suposto processo, né? Doutor, ainda assim, é um tema muito polêmico, principalmente para a população, né? O senhor traz, então, aí vários termos jurídicos, e daí a impressão que passa para a população no geral é que a justiça acaba beneficiando quem ocupa, quem acaba levando algum risco para a sociedade. E tem uma questão, né, nessa história toda, Priscila, que é o peso da opinião pública em cima do Supremo. Assim, antigamente a gente não conhecia os ministros, a gente não sabia quem eles eram. Hoje a gente sabe o nome, sobrenome, a gente sabe muitos detalhes, são pessoas públicas hoje em dia. E existe aí essa pressão, né? Como o Supremo está muito popular, tem tomado várias decisões aí de muita relevância no contexto nacional, como tem que ser quando é chamado a tomar essas decisões. Existe uma pressão natural, né, da opinião pública em cima das decisões do Supremo. Esse caso é um caso de uma pressão da opinião pública, e aí o doutor está explicando que existe todo um processo, existe todo um trâmite da justiça, estava explicando isso para a gente, mas aí acaba caindo nessa questão, né? Para as pessoas, de uma maneira geral, fica parecendo que é uma falha da justiça. O doutor estava explicando que não é uma falha, que ele fez lá o que ele tinha que fazer. É um processo, né? Mas existiu uma espécie de uma reprimenda, né, ao ministro, né? E ele foi derrotado no STF, acho que foram 9 votos a 1, né? E, inclusive, mudou um pouco a maneira de julgar esses casos. Eu queria que o senhor explicasse melhor isso. Então, é interessantíssimo o questionamento de vocês. Eu sempre costumo dizer o seguinte: nós temos que pensar e estabelecer o que nós queremos para o nosso país. Se realmente nós queremos viver num Estado democrático de direito, pautado por todo esse arcabouço jurídico, o julgamento ele tem que ser um julgamento jurídico. O julgamento ele tem que ser um julgamento técnico. Então, se nós formos levar em consideração que toda vez que houver uma pressão jurídica, o Supremo Tribunal Federal ele vai deixar de julgar de forma técnica em decorrência da pressão popular, nós estaríamos afastando o próprio Estado democrático de direito. Então, no meu ponto de vista, o Supremo Tribunal Federal, como qualquer outro tribunal, ele tem que julgar de forma técnica, com base no ordenamento jurídico, tendo sempre como base a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, o Código Penal e a legislação extravagante. Porque agora, se cada decisão que tiver uma pressão jurídica, o Tribunal Federal afastar as questões técnicas para aplicar o que eles bem entendem com base na opinião pública, nós estamos afastando o próprio Estado democrático de direito. Pois é, mas tem ministros que entendem essa pressão da opinião pública, tem uns que julgam mais sob a lei, e tem outros que entendem essa questão, né, da opinião pública, e aí existe esse embate, né, no STF. Eu concordo. Doutor, e até para o senhor até complementar também isso que o Luciano te perguntou, tem também a questão do enfraquecimento, então, ali, do poder dos juízes. Acho que pode uma mudança, um questionamento de um juiz do outro, isso pode trazer também um enfraquecimento?
uma insegurança jurídica. Isso. Aí eu devolvo a pergunta, eu devolvo até o questionamento para vocês. Será que não é esse afastamento técnico do Supremo Tribunal Federal e essa grande influência da opinião pública que não está trazendo a insegurança jurídica e que está tirando a credibilidade do Supremo Tribunal Federal? Será que o Supremo Tribunal Federal não deveria ser mais técnico? Esta que é a questão. Porque um Supremo Tribunal Federal, que uma Suprema Corte, que ela se porta dessa forma que tem uma insegurança jurídica, isso tira a credibilidade da instituição. E eu acho que talvez seja esse o grande problema do Supremo Tribunal Federal hoje, é ter se afastado das questões técnicas. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele não julga fulano ou beltrano. O Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, ele vai se manifestar sobre violação a texto constitucional, sobre a violação à Constituição. Então, como eu falei para vocês, eu devolvo o questionamento. Será que é isto que não está tirando a credibilidade do Supremo Tribunal Federal? É uma questão interessante para a gente discutir, né, de uma maneira geral. Será que ele, com essa exposição toda, será que o Supremo não ganhou mais destaque, não ganhou mais protagonismo nas decisões do país? Eu fico na dúvida se há um enfraquecimento. Há um enfraquecimento em relação a isso que vocês estão falando, essa questão sob a luz da lei, né? Mas eu acho também que o Supremo, nos últimos anos, ganhou um destaque enorme. Não sei se ele tem saído enfraquecido dessas discussões. Eu acho que pelo destaque que ele tem ganhado, eu vejo o Supremo, não sei a impressão de vocês, eu vejo como um pouco mais fortalecido. E aí até acontece essa influência, né, da opinião pública, que vocês estão falando aí de enfraquecimento. Mas eu acho que a importância, na cabeça das pessoas, da população brasileira de uma maneira geral, eu acho que o Supremo ele tem saído fortalecido por esse destaque e por esse protagonismo. Não sei se vocês concordam ou discordam do que eu estou falando, né? Eu acho que esse seu questionamento ele não tem uma resposta, ele é polêmico. Então, se nós perguntarmos de um lado, você vai achar que gente que achou que ele está mais fortalecido e outros não. Mas nós, operadores do direito, nós temos feito muita crítica a essa postura de insegurança jurídica do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa insegurança jurídica do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, nesse caso da cassação da decisão do Marco Aurélio, isso aí reflete em várias questões políticas, econômicas, sociais e tudo mais. Eu não vim aqui para falar se está certo, se está errado, eu também até nem gosto de me posicionar desta forma. Eu só gosto de dizer o seguinte: é polêmico e isso precisa ser debatido de qual é a função da Suprema Corte perante um Estado democrático de direito. Esta que é a questão, né? E essa resposta não é uma resposta simples a ser dada. Pois é, mas eu acho interessante que a gente está debatendo isso. Eu acho que aqui é o espaço, né? O espaço da imprensa é o espaço para a gente debater essa questão e achei interessante o debate. Doutor Ricardo Martins, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutor. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Obrigado. Obrigado.